as vencedoras do Prêmio Ciência pela Primeira Infância, uma iniciativa do NCPI que reconheceu pesquisadores da temática de desigualdades. Dandara, por favor, eu convido você a fazer aí sua exposição. Antes, pode fazer a autodescrição. A palavra está contigo. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Veio o convite para falar desse tema, me fez pensar também sobre qual era o Brasil que crianças como eu encontravam. Essa foto é de 1992. Nesse ano, a taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos no Rio de Janeiro era de aproximadamente 30, 33 por 1.000 nascidos vivos. Então, isso quer dizer que a cada 1.000 crianças, aproximadamente 33 delas morriam antes de completar 5 anos. Para crianças parecidas comigo, crianças negras, grande maioria em periferias, esse número era muito maior. Era cerca de 45 a cada 1.000 nascidos vivos. Isso significa dizer que entre as 1.000 crianças no meu bairro, aproximadamente, a minha trajetória enquanto uma criança negra de periferia foi muito diferente dessas outras 45 crianças. Então, quando eu penso sobre essa história e sobre esse convite para falar sobre infâncias plurais, a gente tem falado muito aqui nessas palavras, né? Sobre diversidade, diferenças. E essa reflexão que eu quero compartilhar com vocês nesses minutinhos que eu vou estar aqui à frente é para a gente pensar sobre o nome que a gente dá a esse cenário. Como a gente tem nomeado esse problema? Falar da diversidade do Brasil, falar da nossa pluralidade étnico-racial, regional, cultural, é maravilhoso. O Brasil é um lugar de histórias muito diversas, de cores, de etnias, de culturas, de música, dança, arte, muito diferentes, muito diversas, muito plurais. Isso é belíssimo. Mas quando essa diversidade não é considerada pelo Estado, quando essa diversidade, essas diferenças passam por uma série que eu vou chamar aqui de balanças quebradas, né? Balanças que pesam e que definem com base no racismo, na segregação residencial, na pobreza, nas violências, que crianças vão ter a chance de crescer, de se desenvolver, de frequentar uma escola, de sonhar com um futuro pleno. A gente ainda chama isso de diversidade? De diferenças? Ou a gente assume uma outra postura e olha para esse cenário dando um outro nome, pensando nesse processo como um processo pautado pela injustiça. Então, a diferença entre essas palavras, a diferença no nome que a gente dá para essas diversidades, pluralidades, ela é uma diferença política. É a forma como a gente lê a sociedade, é a forma como a gente olha para cada uma criança e conta a sua história. E entende por que algumas chegam tão longe e outras não têm nem a possibilidade de viver para realizar seus sonhos. E o processo que faz com que tudo isso aconteça, como eu já falei, e acho que vou me repetir algumas vezes, é a injustiça. É a injustiça que transforma a nossa linda diversidade no Brasil, a nossa linda pluralidade em desigualdade. É esse processo que eu queria conversar com vocês hoje, na esteira do tema do nosso simpósio esse ano, e convidar todo mundo a pensar do seu lugar, do seu espaço de trabalho, de pertencimento na sociedade, no que você tem feito. Primeiro, que nome você tem dado a esses processos? São só diferenças? O que tem de diferente na possibilidade de futuro, crescimento, felicidade, dignidade para uma criança que nasce em uma família preta e uma criança que nasce numa família branca, se não a injustiça que ela vai encontrar na sociedade? São duas crianças, certo?
Eu vou trazer para vocês um número. Eu fui bastante desafiada para fazer essa apresentação, por ser professora. Geralmente eu falo por 2 horas, queiram os meus alunos ou não. Mas eu fui desafiada a falar num tempo menor, sem tabela, mas me deixaram trazer alguns gráficos. Então eu vou mostrar para vocês alguns deles. Esse é um gráfico que muitos de vocês, eu imagino, estando no setor saúde ou não, eu sou epidemiologista, mas esse é o meu material de trabalho, sobre a mortalidade na infância no Brasil. Esse foi uma conquista muito grande para o nosso país, né? Ter reduzido a mortalidade na infância, ter feito isso, inclusive, antes dos prazos dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, foi algo muito comemorado, e eu concordo que deva ser comemorado, é uma conquista enquanto nação. Então, essa redução da mortalidade na infância, ela conta uma história de vitória, de sucesso sobre o nosso país. Eu queria dar um passo à frente com vocês e mostrar a história por trás dessa média. Essa é também a taxa de mortalidade na infância nesse mesmo período para crianças pretas, pardas, indígenas, brancas. Queria pensar com vocês, se vocês observarem, o ponto de partida das crianças brancas e asiáticas não chega quase não ser o ponto de chegada das crianças indígenas depois de 2020. Então, esse gráfico me fez pensar também sobre como o nosso hábito de olhar só para as médias tem deixado muita gente para trás. A gente deixa muita gente para trás pelo nosso hábito de olhar só para as médias. Sendo gestores, avaliadores de política, sociedade civil, ter um número só, né? É muito fácil. A gente consegue dizer, reduziu tanto. Reduziu tanto para quem? Para todo mundo? Reduziu tanto de forma justa? Reduziu tanto promovendo justiça social? E é nesse cenário de balanças quebradas, de injustiças, de desigualdades, que a gente pensa, não é só a mortalidade, é a condição de vida. A gente pode espelhar isso que eu vou chamar aqui também de uma história de linhas paralelas, né? O tempo passando para esses grupos sociais e essa segregação, esse distanciamento se mantendo ao longo do tempo. Ele se mantém também quando a gente fala da pobreza. Esse é o percentual de crianças de 0 a 6 anos vivendo em situação de pobreza no Brasil entre os anos de 2012 e 2021. Mais uma vez, linhas paralelas contando a história de crianças brancas e de crianças negras. Se a gente não olha só para a questão étnico-racial, linhas paralelas para contar histórias de crianças em contexto urbano e em contexto rural, o percentual delas que vão viver em situação de extrema pobreza. Okay? Eu estou falando aqui de menos de R$5 por dia. O que se compra hoje com R$5 para suprir as necessidades de uma criança menor de 6 anos? Essas desigualdades aparecem também quando a gente olha para os tipos de família, famílias monoparentais, famílias biparentais, e mais uma vez definindo o acesso a recursos, a dignidade, saneamento, educação, coisas que a gente que vive em grandes centros urbanos, né? Estamos aqui num grande centro urbano, assume com muita naturalidade que está posto no nosso dia a dia. E essa história de linhas paralelas, de desigualdades, de injustiças, eu acho que ela também precisa acompanhar a nossa memória, né? A nossa história. Pensando nos últimos 20 anos do país, eu acho que a gente tem retratos de momentos muito diferentes, onde a gente olhou para o nosso país, onde a gente olhou para a nossa sociedade, onde a gente pensou soluções frente a desafios muito diferentes, frente a momentos políticos muito diferentes, frente a crises muito distintas. Se a gente pensa, pelo menos ali ao redor, entre 2013 e 2015, um cenário em que muitos e muitas de vocês estavam como atores, promovendo políticas, desenhando políticas, avaliando políticas, e a gente contou muitas histórias de sucesso nesse período, como a queda de mais de 40% da mortalidade infantil, o aumento das políticas de proteção social, a queda de quase 50% do índice de extrema pobreza na população geral, e se refletiu também na infância, seguido por um período de crises múltiplas, sanitárias, econômicas, culturais, sociais, de violência entre as pessoas, mas também de decisões que foram justamente no contrário das necessidades das crianças mais vulneráveis. Um momento marcado por muitas políticas de austeridade,
em que as prioridades não se voltaram exatamente para as pessoas mais vulneráveis, as linhas se mantendo paralelas e cada vez mais distantes. A gente pensar que, nesse mesmo período, nós enfrentamos a crise da epidemia do Zika vírus, enfrentamos o aumento da mortalidade infantil e na infância, uma esteira em consequência das políticas de autoridade com o enfraquecimento das políticas sociais e a pandemia de Covid, que a gente ainda não chegou nem perto de conhecer quais foram seus verdadeiros impactos. Então, eu estou falando do passado, do presente, né, de uma história de injustiças, de um legado de desigualdades que confluiu com uma série de outras crises sanitárias, econômicas, políticas, e pensar o presente, para onde a gente vai, o que a gente faz, de onde a gente vai daqui. Que decisões a gente toma a partir desse ponto no tempo. Eu acho que estar nessa sala já é algo muito importante, a decisão que todos vocês tomaram de estarem aqui, priorizarem a primeira infância na sua trajetória profissional, no seu ativismo político, enquanto cidadãos, enquanto gestores, pesquisadores, representantes de instituições. E acho que nesse momento aqui em que estamos confluindo nessa decisão, lembrar dos desafios que nos esperam. 2023 também carrega a história, carrega o legado de todas essas crises e de todas essas desigualdades que estão se costurando e se mantendo ao longo do tempo, porque estão baseadas em processos históricos extremamente injustos. Para quem acompanha a discussão de equidade, acho que conhece bem essa frase de que não existe nada mais injusto do que tratar igualmente pessoas com necessidades muito diferentes. Então, acho que o momento agora, se há um momento para se falar de justiça, né, o momento é esse. O momento é nessa sala, com essas pessoas. Nunca foi tão urgente lembrar que, em frente a todos esses desafios, a gente não pode deixar ninguém para trás. A gente não pode decidir se uma política funciona ou não funciona olhando só para a média. O que tem sido suficiente para a gente dizer que uma política funcionou? Queria colocar essa pergunta para vocês e que vocês pensassem nisso ao longo do simpósio. Que respostas a gente está dando para todas essas infâncias, para todas essas diversidades, sabendo do terreno extremamente injusto, extremamente desigual no qual elas estão baseadas? Mas eu não quero só também deixar todo mundo, né? Estou vendo aqui várias testas franzidas, todo mundo muito preocupado. Mas eu quero também mostrar que olhar para trás, olhar para o passado, nos ajuda também a aprender com aquilo que a gente sabe fazer. O Brasil já acertou muito, nós já acertamos muito na redução das desigualdades, na proteção das pessoas vulneráveis. E eu trago esses resultados aqui, são de um estudo ainda não publicado, ele é inédito, deve ser publicado por volta de dezembro, essa é a esperança de todo pesquisador, né? Que um dia seus estudos cheguem nas revistas. Mas vocês estão vendo em primeira mão. Nesse estudo, a gente fez o seguinte, pensando nessa questão dos diferentes cenários, da pobreza, das crises, o que tem sido suficiente e o que tem sido importante para manter que a gente continue, pelo menos, na direção de proteger as pessoas mais vulneráveis. Então, a gente projetou o que aconteceria com a mortalidade infantil, com a mortalidade de crianças, a mortalidade na infância, de crianças menores de 5 anos. Essa reta verde foi a projeção estatística, matemática que a gente fez, se as políticas como o Bolsa Família, o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, fossem mantidas com a focalização nas pessoas mais vulneráveis. Crianças menores de 6 anos, famílias abaixo da linha da pobreza, extrema pobreza, famílias com crianças, com gestantes. Vejam que a reta verde ela declina e ela segue declinando ao longo do tempo, né? Até 2030. Então, se a gente só se esforçar para não dar um passo atrás, para não regredir na nossa visão de justiça social, a gente consegue manter e garantir a sobrevivência de muitas dessas crianças. Pelo contrário, se a gente toma decisões de austeridade, como as que foram tomadas num período muito recente, o aumento ele é quase que imediato, como vocês podem ver. E a gente projetou 2 cenários de austeridade. Um cenário de austeridade que afeta só as políticas sociais e um cenário de austeridade ainda mais grave que afeta as políticas sociais, as políticas de saúde e o SUS de forma mais multidimensional. Então, acho que a lição que a gente tira disso é o aspecto fundamental da justiça e da leitura da diversidade a partir de uma lente de redução das desigualdades.
pensar as infâncias, pensar a pluralidade das infâncias, lembrando do nosso papel, do papel do Estado, do papel dos cientistas, do papel dos pesquisadores. Eu sei que são desafios enormes e é a sensação de encarar um gigante, mas eu queria que a gente olhasse ao redor e lembrasse que a gente não está sozinho nessa tarefa. A gente tem aqui professores, professoras, gestores, gestoras, pesquisadores, cientistas, membros de fundações, do governo, das mais diferentes partes. A gente encara esse desafio em conjunto. E o mais importante é que a gente encare com o mesmo objetivo. E eu acho que, se vocês forem lembrar de pelo menos 2 coisas de tudo isso que eu falei, eu queria que vocês lembrassem que a diversidade ela é maravilhosa e que a gente quer a pluralidade, mas a gente quer a pluralidade com justiça, que a gente quer, sim, infâncias plurais e a gente não quer infâncias desiguais. É isso. Obrigada, gente. Tá aí, maravilhosa a sua contribuição, nos provocando a pensar a pluralidade com justiça. Quais caminhos, Dandara, você imagina que sejam, né, assim, para agora, para o caminho que tivemos, para o momento que estamos? Você deixou ali uma interrogação em 2023 sobre dados, né? A gente ainda está na redução de danos dos impactos da pandemia, especialmente pensando essa primeira infância. Qual seria o primeiro passo a se pensar uma mudança dessas estatísticas do agora para frente, na sua opinião? Obrigada. Ótima pergunta. Acho que eu tenho um pedaço da resposta, né? A gente sempre fala de onde a gente está, então acho que como pesquisadora eu chamo muito a atenção da riqueza que a gente tem no Brasil de informação. Então acho que garantir que esses dados cheguem na mesa das decisões, garantir que esses dados sejam coletados em primeiro lugar. Muitos estados, muitos municípios, por exemplo, não têm o perfil étnico-racial dos seus estudantes. Então, a gente não vai saber como é que essas crianças estão progredindo na educação se a gente nem sabe a raça-cor dessas crianças, se a gente não sabe em que lugar da cidade elas estão morando. Se são todos estudantes e a gente comete o erro de tratar igualmente pessoas com necessidades muito diferentes. Então, acho que, em primeiro lugar, garantir que essa pauta da justiça social esteja na mesa quando a gente estiver pensando em política pública, quando a gente estiver desenhando, tomando decisões que não sejam só decisões pautadas na média ou em beneficiar a maioria, a dita maioria que está sempre representada nos espaços pelos seus iguais, né? Então, acho que o fato da gente estar aqui como 2 mulheres negras já é muito informativo disso, né? De onde vem a reivindicação, e que todo mundo se lembre no momento de desenhar uma política, de avaliar uma política, que não basta só falar do impacto médio, a gente precisa olhar para o todo do Brasil, a gente precisa lembrar que pluralidade sem justiça é desigualdade. Muito bem, eu vou inclusive repetir exatamente, pluralidade sem justiça é desigualdade. Muito obrigada mais uma vez e novamente, um futuro longo aí para a gente de trabalho, de caminhada, junto com essa equipe que com certeza aqui vai multiplicar essas discussões. Pode retomar, Dandara, seu lugar. E lembrando essa criança que a Dandara apresentou aqui, pequenininha, né? Que todas as crianças têm direito a acesso à educação de qualidade, porque aqui no começo, antes dessa apresentação, antes desse momento, eu fiz a provocação no entendimento de oportunidades, quando a gente pensa em famílias com menor renda e famílias com maior renda, né? A questão da oportunidade. Então, como é que a gente garante que as crianças frequentem as escolas, não tenham evasão escolar, e que essa menina pequena aqui, que a Dandara apresentou na foto, né, de mochila, com todo o interesse, com todo o futuro e possibilidades de se formar, porque a educação ela é transformadora, né? Isso é prova de que nós estamos aqui, através dos nossos esforços de formação e de estudo, que isso seja garantido. Bom, antes da sequência aqui, a nossa agenda tão repleta de conteúdo qualificado e de palestrantes de diversas áreas, eu quero ressaltar os mais de 150 simpósios satélites e as mais de 3.000 pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo que nos acompanham ao vivo. Então, aproveitando essa oportunidade incrível de reflexão com suas equipes e redes de parceiros, em nome do NCPI, o nosso muito obrigada a você que organizou um simpósio satélite e que está contribuindo imensamente para que as mensagens ditas aqui em Brasília, que é um território simbólico, né, para a formulação de
políticas públicas alcancem gestores públicos, universidades e organizações da sociedade civil atuantes pelas infâncias brasileiras nas mais diversas localidades.